Amados, graça e paz, passando por aqui, né, para deixar mais uma pequena meditação. Não vou nem pedir para você curtir, nem comentar, nem compartilhar, porque eu tenho certeza que muitos vão curtir essa cachoeira, né? Estamos aqui na casa do irmão Flaviano, casa dele lá na frente. Nós estamos aqui nessas águas cristalinas, né? E tá passando água aqui, viu? Não sei quantos litros de água passa por minuto, tá beleza? Mas eu gostaria de fazer você lembrar de alguma coisa que você já ouviu, né? Eu há 40 anos atrás, tem bem tempo, né? Eu já ouvi alguma coisa que você também já ouviu e que não parece ser como falava. Bom, vamos à meditação. Por que eu chamo meditação? Há 40 anos atrás eu ouvi algo que possivelmente você já ouviu, né? Há 40 anos atrás eu escutei pessoas mais velhas do que eu, né? Pessoas dizendo o seguinte, que as águas iam secar. Verdade, pastor? Eu já ouvi pessoas dizendo que ia secar as águas. E como criança, eu cheguei a pensar que realmente seria verdade. Tá entendendo? E muitos acreditavam, né? Nossa Deus, quando eu era criança, né? Então, aí eu lembro que alguém falava assim, olha, eu lembro que uma vez um ex-prefeito da minha cidade falou assim, olha, daqui a 100 anos não vai ter mais rios. Lógico que não era assim uma informação 100%, né? Mas eu chegava a tremer. Às vezes nos meus cantos eu até chorava de tristeza. Falei, Senhor, se isso for verdade, nós estamos numa grande dificuldade, uma grande prova, tá beleza? Só que 40 anos depois, né? Possivelmente uns 40 anos depois de conhecer a palavra, de ter algumas experiências, né? A palavra que eu falo é a Bíblia. Eu lembro quando cheguei na minha cidade amada São Sebastião do Anta, fui chamado pelas autoridade de escola, da prefeitura. Lá tinha o padre da cidade. Eles me passaram um quadro assustador da nossa cidade, em 2004, dizendo que a nossa cidade estava num índice de prostituição de menor, droga, tá entendendo? E estava crescendo assustadoramente o número de prostituição de menor e droga e outras coisas mais que acaba deteriorando o perfil da sociedade. Também comecei a orar, falei, Senhor, o Senhor vai mudar a nossa cidade, independente de quem é o prefeito, independente de quem é a administração pública, o Senhor vai abençoar a cidade. E eu glorifico a Deus, que foi resposta. Hoje, tá entendendo? Depois de 20 anos nessa cidade, todos que olhar para São Sebastião do Anta hoje, vê uma mudança muito grande. Vamos dar umas passadas mais para frente. Algo que me também colocou a meditar e a orar. Eu lembro que há uns anos atrás eu ouvi falar de coisa que eu fiquei muito preocupado, mas eu pude me orar sobre um tal aquecimento global. Tá entendendo? E eu falei, Senhor, a tua palavra, que nós precisamos estar meditando nela sempre, diz totalmente o contrário. O que a gente ouve tem que analisar pelo que diz a palavra de Deus. Porque a Bíblia, ela se cumpre dia após dia. Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo. De repente alguém vai lá na Bíblia e descobre que estava escrito lá, né? Mas muitos não estão prestando atenção no que diz a palavra do Senhor. Acreditam em qualquer coisa que alguém fala. Está entendendo? Então, amados, prosseguindo a ministração, lembro também agora recente, final de 2016, parece que depois da Copa do Mundo, começaram a falar de uma crise financeira terrível. E eu comecei a analisar com o que diz a Bíblia. Falei, Senhor, será se é verdade? E se for verdade, não tem problema, pois eu vou começar a orar. Quando a gente ouve uma má notícia ou uma boa notícia, a gente tem que começar a orar ao Senhor, irmãos.
Muitos começam a criticar o fulano, criticar o Beltrano. Não vai adiantar reclamar, não vai adiantar criticar. Mas se a gente começar a orar, estamos fazendo a coisa certa. Me ajuda nessa meditação. Comenta, compartilha, porque tem alguém que precisa, às vezes, de ouvir, nem que seja uma parte dessa mensagem. Eu lembro que foi o ano que eu saí do país, saí do Brasil, fui na Bolívia. Dificuldade muito grande, porque eu não sou rico, né? Eu tenho lá minhas dificuldades, sou pastor, a minha renda é pouco, né? Mas o Senhor tem nos sustentado. Mas foi o ano que eu andei em 5 aviões. 2017, eu andei com a minha filha em 5 aviões, indo e voltando da Bolívia. Tá entendendo? E graças a Deus, até dentro do avião, até no aeroporto, eu descobri tantas pessoas que me ajudaram. Porque um cafezinho no aeroporto, você sabe quanto que custa. Um pãozinho de queijo no aeroporto é caro. E todo mundo comprando sem reclamar. Falei, meu Deus, mas onde é que tem esse negócio? Beleza? Então, graças a Deus, o Senhor Deus vem cada vez mudando o seu quadro, mostrando que Ele é Deus, com o controle das águas, com o controle da natureza. Deus sempre teve e sempre vai estar acima de tudo e de todos, amados. Pode ter certeza disso. Junto com aquela crise financeira, surgiu uma epidemia nas nossas regiões, aqui de Minas Gerais, né? Todo mundo sabe disso, o pessoal da saúde sabe disso. Assustadora. Nós ouvimos falar de dengue. De repente, eles começaram a falar, fomos chamados também, numa reunião com o secretário de saúde. Está entendendo? Que Deus abençoe ele, abençoe todos que estão nos ouvindo, com certeza. E ali eu voltei para casa assustado e preocupado, porque além da dengue, eles falaram de chikungunya, zika vírus, e aquilo começou a assustar todo mundo. Como outras epidemias, febre do macaco, febre de não sei o que lá mais. E eu falei, Senhor, eu vou continuar orando, eu vou continuar clamando. Está entendendo? E Deus, no finalzinho de 2019, 2018, Deus já me mandou falar assim, olha, nós precisamos de estar atentos, porque essas epidemias ainda é pouco perto do que Deus já falou na Bíblia que ia acontecer. Tem coisa que Deus já mandou avisar, muitos não estão prestando atenção nos avisos de Deus, mas cuidado, Deus já mandou avisar muitas coisas que vão acontecer. E nós precisamos de estar conectados com Deus, orando a Deus, clamando a Deus. É a melhor posição, a maior segurança é no Senhor. Não é no que eu acho, não é em nada mais. A nossa segurança é o Senhor. E aí, de repente, final de 2019, nós fomos abordados com a pandemia terrível. Muitas pessoas morreram. Muitas pessoas foram velados sem saber, com caixões lacrados. Está entendendo, amados? Cheguei a chorar, cheguei a sepultar alguns amigos, mas orando a Deus. Muitos passaram a pandemia colocando culpa em todo mundo, amado. Não adianta achar o culpado se não achar a solução. Nós estamos lutando para encontrar o culpado, mas não adianta achar o culpado e não achar a solução do problema. Eu não sei como é que você tem enfrentado as lutas. Tivemos que deixar de fazer cultos presenciais. Tivemos que passar sem visitar famílias. Mas eu acreditei, falei, Senhor, o Senhor está no controle da vida e no controle da morte. Não sei de onde vai vir a solução, mas a solução vai vir, eu tenho certeza. E graças a Deus, tenho certeza que vencemos mais uma. Eu quero deixar apenas um versículo da palavra de Deus para confirmar tudo que eu estou falando aqui. E não sai daí, porque eu tenho uma mensagem pequena para o seu coração, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Já me controlei um pouco. A gente se sente emocionado falando dessas coisas. Mas 2 Crônicas 7:13 tem 3 avisos de Deus. O Senhor falou assim para o rei Salomão: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. Até acho que essa peste deve ser o coronavírus, misericórdia. Ele falou de 4
alternativas que ia resolver. Ele vira e fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, 2 Crônicas 7,14, grava isso aí, escreve isso aí, compartilha isso aí, que isso é muito forte. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor Deus diz que quebra tudo. Então, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Em que ou em quem você acredita? Acredita na palavra de Deus. Acredite na Bíblia, porque a Bíblia é um livro único que quando a gente vai ler, o autor está perto. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a boca de Deus falando. E a Bíblia se cumpre dia após dia. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos falar com Deus, nem que seja um pouquinho. Querido Espírito Santo, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado pela tua graça e pela tua glória. E onde estiver essa pessoa, Pai, assistindo essa mensagem, do mesmo jeito que eu senti a tua presença na ministração dessa palavra, que o Senhor faça o mesmo com essa pessoa, Pai. No nome santo do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.